Ok. Então, podemos começar. Vinícius, é com você. A sala é sua. Então tá. Bom, como o Fabrício disse, eu vou estar apresentando o livro Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro, eu tive contato com ele por causa do professor Abraão, né? Quando ele dava aula para a gente de educação ambiental, ele comentou em uma das suas aulas. Então, assim, eu tenho a agradecer por ter conhecido o livro, porque é um livro ótimo e ele tem um conteúdo muito legal. Eu escolhi ler na quarentena porque eu consegui ter acesso a ele por meio do PDF na quarentena e como a gente estava com as atividades suspensas, eu falei assim, vou conhecer o livro. Ele foi escrito por Robert Kiyosaki, né? Na capa do livro vocês também vão encontrar aqui o nome de Sharon Lechter, que é a esposa dele. Mas assim, ela não tem uma participação ativa na escrita do livro. É porque ambos trabalham no ramo de produção de artigos de educação ligada à educação financeira e em alguns momentos ele cita sobre a esposa e o trabalho dela. Ele foi traduzido em 1997. Ele é um livro americano. O autor ele é americano. Ele nasceu no estado do Havaí. Ele é filho da quarta geração de uma família nipo-americana, é uma família de educadores, né? Os pais dele foi educador, os pais dos pais também eram, então assim, a família dele tem uma trajetória marcada ali, construída profissionalmente dentro do ramo da educação. Inclusive o pai até foi diretor do sistema de educação do estado do Havaí. Ele se formou no Havaí, concluiu o segundo grau, foi para Nova York para poder fazer um curso superior. No livro, na biografia, não fala qual curso ele fez, mas acredito que tenha sido algo do ramo ali das finanças, a contabilidade ou administração. E também entrou para a Marinha. E é quando ele volta que ele dá início a essa trajetória de escritor e de empresário. Ele entra no ramo da empresa voltada para o surf, depois ele vende a empresa e investe numa empresa de produção de materiais educativos, que é o ramo que ele segue até hoje como profissão. Então, assim, isso aí falando um pouquinho da vida do autor, do escritor do livro. E hoje ele se considera alguém apaixonado pelo ensino, tanto que ele ingressou ali nessa área de educação financeira, ele escreve os livros, best-sellers dele, e faz palestras, convenções, seminários, tudo voltado para a educação financeira e os negócios, né? A movimentação de negócios e a aplicação financeira dentro dos negócios. A esposa dele, ela também tem uma trajetória marcada dentro desse ramo ali do mercado das finanças. Ela é formada em contabilidade, ela já trabalhou em várias empresas, na direção, na área administrativa, e hoje ela também trabalha no ramo de produção de artigos educativos voltados para essa questão financeira. Inclusive, ela é considerada uma ativista da educação matemática, informática, leitura e escrita. E ela ajudou a expandir a tecnologia do livro eletrônico, porque ela queria muito que os filhos criassem gosto pela leitura, e eles preferiam a TV do que os livros. Então, ela transformou os livros em vídeos, em áudios, para que os filhos criassem gosto e buscassem os livros. Então, ela acabou ali ingressando nesse ramo, e é uma das produtoras da expansão dos livros eletrônicos. E o objetivo central do livro, eu diria que seria criticar e apontar falhas do uso do dinheiro, né? Ele vem trazer para a gente uma reflexão da forma como a gente usa o dinheiro que a gente ganha, o dinheiro que a gente recebe e como que a gente tem o retorno disso, né? Desse uso e dessas consequências que esse uso traz. E também poderia dizer que ele tem o objetivo de propor, estabelecer uma breve educação financeira ou então despertar o interesse. Porque ele não fala tecnicamente em termos educativos, não usa métodos pedagógicos para poder estabelecer uma educação financeira em si. Mas ele fala o tempo todo da importância que isso tem e mostra por meio de exemplos como que é importante a gente buscar conhecer um pouco sobre esse ramo financeiro para a nossa própria vida e segurança. Então, assim, eu diria que ele propõe e estabelece brevemente uma educação financeira e desperta no leitor esse interesse em buscar esse conhecimento. E também seria uma crítica ao sistema educacional,
Até porque na época em que o livro foi escrito, como eu disse, ele foi traduzido em 97, foi escrito bem antes disso. Naquela época, os Estados Unidos ainda tinham um sistema de educação muito voltado para preparar as pessoas para se tornar operário, para se tornar apenas trabalhadores, né? Então ele critica esse sistema de educação. Inclusive, quando o professor Abraão usou com a gente esse livro na sala de aula, foi exatamente também para poder criticar o sistema de educação atual que a gente tem aqui no Brasil, que ainda é muito assim, né? Prepara a gente para fazer um bom curso, uma boa faculdade, ganhar um bom emprego e um bom salário, mas em momento algum prepara a gente para estar criando essa independência financeira, para aprender sobre o dinheiro, sobre como a gente vai lidar com isso lá fora. Então, eu também diria que um dos objetivos é fazer essa crítica, porque fica muito bem claro no livro. E a tese que ele defende principalmente é: as pessoas são pobres porque não aprendem a usar o seu dinheiro. Talvez, assim, de primeira vista, isso parece até um pouco grosseiro, né? Falar dessa forma quando a gente pensa em pobre como miserável, alguém que tem os recursos muito limitados. Eu diria até, se eu quisesse ser mais objetivo, que o livro ele é uma crítica mais voltada para a classe média. Porque é uma classe que não é nem rica e nem pobre, mas que ora se sente rica e ora lidar com situações de pobreza, porque se sente limitada e está sempre ali em busca de querer mais e não se satisfazendo. Isso é muito forte durante a leitura, essa crítica que ele faz. E para isso, o livro ele traz 10 lições. Essas 10 lições, elas são 10 lições tanto reflexivas quanto educativas, sobre como lidar com essa situação do dinheiro, das finanças e criar essa independência financeira. Até porque o autor fala, as pessoas às vezes usam o argumento: eu não trabalho porque eu quero ficar rico, por riqueza ou por dinheiro. Né? O dinheiro não é o meu objetivo, eu faço porque eu amo. Mas no fundo todo mundo gostaria de ficar rico e não ter problemas financeiros, ter essa tranquilidade financeira. E ele fala que para obter isso, o primeiro caminho é o pensar. Inclusive ele até cita um livro que é Pense e Enriqueça, e não Trabalhe e Enriqueça, ele fala, né? Não é trabalhar e sacrificar o tempo, é pensar. Então ele traz essas lições aqui, que eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira lição que o livro traz é: saia da corrida dos ratos. É uma afirmação que ele faz no início do livro. O que seria essa corrida dos ratos? Resumidamente seria dizer: aprenda a consumir e usar o seu dinheiro. Porque ele fala que as pessoas, como eu disse, são treinadas pelo sistema de educação a terem boas notas, passarem numa boa faculdade, fazerem um bom curso e obter um bom emprego para poder ser bem remuneradas. Mas a vida toda elas ficam constantemente em busca disso. Elas se especializam na área que elas escolheram, elas buscam promoções, elas buscam cargos ainda mais altos, salários ainda mais altos, mas permanecem satisfeitas e limitadas àquilo que ganham. Ou seja, às vezes nem satisfeitas elas ficam, né? Porque isso que você está falando me remete às vezes a uma eterna insatisfação, que por mais que você tenha, né, por mais que você se qualifique, no fundo você nunca está perfeitamente pleno, nunca está totalmente satisfeito. isso, exatamente. É exatamente o que ele fala. Até porque o sistema fala que a gente deve ser preparado assim para buscar essa independência. E na verdade não alcança essa independência. Igual você disse, está sempre insatisfeito. E porque ele fala aqui, as pessoas recebem e gastam tudo que recebem. E gastam com coisas que não vão retornar para elas lucro algum. Ele fala sobre os investimentos, porque os investimentos eles retornam para a gente uma certa quantia, e isso vai trazer essa independência, essa tranquilidade financeira que a gente tanto busca. As outras lições já são lições que vão começar a dar dicas, formas de como você conseguir obter essa independência financeira que a gente tanto busca. Então, a segunda lição ele fala: eduque-se financeiramente. Esse educar financeiramente seria buscar conhecimento em relação ao dinheiro, de como o dinheiro funciona e de como você aprender a lidar com isso. Inclusive, é nesse momento que ele faz a crítica ao sistema de educação. Como ele fala que o sistema de educação não propõe isso,
basta então que a gente tenha curiosidade de buscar essa educação financeira, ir conhecer esse mecanismo de como que funciona o mercado, o dinheiro e a movimentação desses recursos que a gente tanto busca. E uma outra coisa que ele fala dentro dessa lição é de dizer não para o medo. Porque ele fala que uma das principais situações que impedem as pessoas de ir em busca dessa educação e do arriscar-se financeiramente em busca da riqueza é o medo. Então, dentro dessa lição também poderia trazer essa questão de dizer não para o medo e arriscar-se financeiramente. Porque ele compara o tempo todo o mercado como um jogo. Ele fala que para se tornar rico é preciso entrar no jogo. E o jogo sempre tem perdas e ganhos. As perdas podem às vezes ser grandes, pequenas, e a gente tem que aprender a lidar com essas perdas e elas têm que ser motivo de nos levar a ganhar ainda mais. Então ele fala que o medo não pode ser algo assim existente ali porque ele atrapalharia essa busca pela educação financeira. A terceira lição, ele diz, não pare de estudar. Quando ele diz isso, ele poderia dar o exemplo. Você se formou em um curso, conseguiu um emprego, fez uma pós, uma especialização e pensa, posso parar por aqui, estou recebendo bem. Ele fala, não, você tem que continuar se especializando, você tem que continuar buscando educação e não só também a educação dentro do ramo que você se formou e está atuando. Não é uma educação apenas por títulos e promoções, mas buscar coisas diferentes. E ele fala, a educação financeira é uma forma de você buscar coisas diferentes, algo que está fora do ramo profissional que você se formou e que pode contribuir para você. Inclusive, ao tempo todo ele defende que é preciso educar-se financeiramente para poder chegar a essa segurança financeira que todos nós procuramos ou até mesmo a riqueza. Então, assim, ele fala, não pare de estudar. Até porque ele cita o exemplo também do pai pobre. Né? O pai pobre, ele sempre buscava títulos e promoções. E não educava-se financeiramente. Por isso ele morreu pobre. O pai rico, não. Eu esqueci de falar no início, a história ela se monta em cima desse antagonismo. Né? O pai rico e o pai pobre. A É, Heloísa Soares, Vinícius. A Heloísa Soares ela até comentou sobre o início do livro mesmo, que no começo o pai rico exemplifica mesmo seu pai pobre não gostando de trabalhar, ele acorda cedo e é um dos primeiros a chegar ao trabalho. Diz respeito àquela insatisfação, né? Que as pessoas sempre sentem, não gosta do que faz, mas se esforça. De uma forma quase sim, mecânica. exatamente. Isso, exatamente. Só para falar ali que eu havia esquecido no início, o livro ele trabalha o tempo todo em cima desse antagonismo entre o pai rico e o pai pobre. Talvez as pessoas estejam pensando, ele tinha dois pais, ele teve dois pais, né? Na verdade, o pai pobre era o pai biológico dele e o pai rico era o pai do melhor amigo dele. Mas, assim, acredito que por aquela relação que a gente sempre tem, né? Pai dos amigos são como se fossem nossos pais, e pela amizade tão grande que ele tinha, ele considera o pai do melhor amigo, que é o Mike, que ele até cita durante o livro várias vezes também, como um pai, porque foi com ele que ele aprendeu a ingressar nesse ramo dos negócios. E ele compara o tempo todo as atitudes do pai rico com as atitudes do pai pobre. Mas em momento algum também ele enaltece um para poder se desfazer do outro ou vice-versa. Na verdade, ele até fala que por ele crescer dentro desse dualismo, ele usou coisas a favor dele, tanto de um pai quanto o de outro. O que eu achei assim bem interessante. Mas é em cima disso aí. E dentro dessa terceira lição sobre não pare de estudar, ele cita esse exemplo do pai pobre, que sempre estudava buscando promoções e cargos ainda mais altos, por salários ainda mais altos, e o pai rico que havia apenas terminado o ensino médio, não havia feito uma especialização, nenhum curso, nem nada, buscava essa educação financeira e conseguiu se tornar um dos maiores empresários do Havaí. Então ele compara essa busca por educação e por educação diversificada, não apenas por um único objetivo. A Isso que quarta você falou é lição, interessante, Vinícius. Isso que você falou é interessante, porque você fala que um dos ensinamentos é não pare de estudar, aprenda sempre. Mas não é aprender sempre qualquer coisa, né? São isso coisas na área, exatamente. são coisas diversificadas, especialmente na área de educação financeira, por aí, ou é mais ainda?
Não, ele cita mais a educação financeira porque é o objetivo do livro, né? Mas, assim, dá a entender que quando ele fala não pare de estudar, ele não fala só apenas da educação financeira. É porque ele aponta a educação financeira como algo importante. Tanto que a crítica dele é de que a educação financeira deveria ser ofertada pelo sistema de educação do Estado, né? E ela não é ofertada, então por isso que ele põe como algo que a gente precisa buscar. Mas a gente pode entender também que esse não pare de estudar não é só pela educação financeira ou pela educação profissional que você exerce, mas educação de uma forma diversificada. Ele mostra ele fala o tempo todo que aprender a pensar, a instigar nossa inteligência, a inteligência financeira ou as outras inteligências é algo sempre muito importante, né? Porque trabalhar apenas não vai nos garantir riqueza. A gente também precisa pensar. Ele deixa isso bem claro na história. E na quarta lição, ele fala comece cedo. Quando ele fala comece cedo, ele quer mostrar que mesmo que em algum momento, quando você ainda é jovem, você pensar, não, eu ainda preciso me preocupar com isso ainda, em questões financeiras, ainda estou estudando, me formando e tudo mais, você tem sim que se preocupar e é um bom momento para você começar a entender. Porque ele fala que muitos querem, às vezes, partir direto para a prática dos negócios. Mas primeiro você tem que entender a filosofia dos negócios, como que funciona essa filosofia dos negócios. Então ele fala, começar cedo não é uma má jogada, na verdade é uma boa jogada, porque esse tempo que você passa ali ou desperdiçando, ou lamentando, ou apenas querendo buscar essa educação financeira, é um tempo que você pode usar ao seu favor e quando você estiver propício a pôr em prática aquilo que você aprendeu, você já está apto, porque você buscou desde cedo a aguçar essa sua inteligência, a amadurecer a sua inteligência financeira. A quinta lição, ele fala, aprenda empreendedorismo. Porque ele fala, a gente não precisa apenas só investir nos negócios. A gente precisa também aprender a cuidar dos negócios. E o empreendedorismo é um caminho para isso. Aprender a cuidar dos nossos negócios. Inclusive, ele fala até que a gente precisa criar independência dos negócios com o tempo. E aí ele cita a importância de contratação de contadores, corretores, sempre para estar ajudando a cuidar dos negócios, porque os negócios eles não podem se tornar um emprego. Porque ele fala que quando as coisas se tornam um emprego, deixa de ser a busca pela riqueza. Porque aí você está sacrificando ainda mais o seu tempo, a sua liberdade, e ao invés de você estar investindo, você está trabalhando novamente para poder obter mais dinheiro. Trabalhando pelo dinheiro, e não fazendo o dinheiro trabalhar para você, que é o que ele fala o tempo todo no livro. A gente precisa fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não trabalhar pelo dinheiro. E assim, quando ele fala isso, ele não quer também desprezar a importância de ter um emprego e de ser bem remunerado por isso. Até porque ele fala, os contadores, as pessoas que cuidam dos seus negócios, elas têm que ser muito bem valorizadas por você e remuneradas por aquilo que elas exercem. Mas você não pode apenas buscar empregos e mais horas de trabalho para poder continuar ganhando dinheiro. O investimento, os negócios, ele vem para isso. Para que você tenha liberdade, para que você tenha um tempo livre e ainda assim continue ganhando. E aí a gente vem na sexta lição, que é quando ele fala sobre a diferença entre ativos e passivos. Ele até critica que em alguns cursos esse ativos e passivos ele é ensinado de forma errada. E ele fala resumidamente que ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que retira dinheiro do nosso bolso. E o grande problema das pessoas que sacrificam o seu tempo trabalhando ainda mais e buscando por mais promoções e salários altos é que elas usam mais o dinheiro em passivos do que ativos. Porque se você investir nos ativos, você vai ter remuneração dobrada, triplicada ou ainda maior daquilo que você investiu e você vai ter ainda mais segurança para poder usar com seus passivos. Ao mesmo tempo, eu achei interessante que com essa comparação, ele traz para a gente uma consciência de consumo, porque ele fala, a gente gasta muito com coisas fúteis, fora da necessidade. E isso é um caminho que não leva à riqueza, é uma prática que não leva à riqueza. Então ele fala, a gente tem que primeiro pagar a si, e esse pagar a si mesmo é investir, poupar esse dinheiro para investir nos ativos, e esses ativos vão retornar para a gente rendas ainda maiores, para que a gente possa gastar no momento certo e da forma certa com os nossos passivos. Inclusive ele fala, eu tenho gastos com passivos também,
mas os meus passivos, eles são a segunda opção, eles vêm depois dos meus ativos. E a renda, aquilo que os meus ativos gera para mim, garante uma segurança para eu poder gastar com os meus passivos sem ter aquela preocupação. Eu preciso de um novo emprego, eu preciso ganhar mais, vou trabalhar mais tempo, vou sacrificar meu tempo, a minha liberdade. Então, assim, ele fala que a gente precisa entender essas diferenças. E Vinícius, deixa eu perguntar, esses passivos, esses ativos, ele dá algum exemplo? Exemplo de investimentos em ativos, exemplos de investimentos Sim, para nos sim, inspirarmos? ele dá alguns exemplos, igual, ele fala que ele procurou investir, os ativos que ele procurou investir sempre foi os imóveis. Inclusive ele fala que quando a gente fala nessa questão de investir em ativos, as pessoas, é aí que vem o medo. As pessoas têm muito medo em perder, por exemplo, bolsa de valores. É uma coisa que muitas pessoas acham assim irado porque você ganha muito dinheiro investindo, mas também muito arriscado e por isso tem o medo de investir. Ele fala que o investimento em ativo correto é quando você investe em uma coisa que você gosta de investir naquilo, de trabalhar com aquilo, e você se sente seguro. E ele dá exemplo daquilo que ele investe, por exemplo, que são os imóveis. Ele sempre gostou de investir em imóveis. E ele fala, os imóveis, eles são exemplos de ativos porque quando você obtém um imóvel e quando você encontra um momento propício de você ou colocar à venda de novo, trabalhar ali com ele no mercado, ou então usar os imóveis para poder alugar, coisas desse tipo, você está tendo o retorno daquilo que você investiu. Então ele aponta as especulações na bolsa de valores como exemplos de ativos, a compra de imóveis, ele dá também outros exemplos. Esses são os que ele mais fala porque é o que ele investe. E exemplos de passivo, ele fala comprar roupas em excesso, comprar artigos em excessos. Ele fala que às vezes as pessoas pensam que comprar carros de luxo é um ativo. Não é um ativo. Porque com o passar do tempo, outros carros vão sendo criados, muito mais modernos, e o seu carro vai perdendo preço. Tudo aquilo que perde preço em relação ao que você gastou não é um ativo. Então ele fala, construir uma casa luxuosa antes de você ter condições de mantê-la sempre luxuosa, não é um investimento em ativo, é um passivo. Carros de luxo também é um passivo. E comprar roupas, artigos, essas coisas tudo em excesso, são coisas que não vão retornar para você. Então, ele dá alguns exemplos na história do que são passivos e ativos. E ele fala também que o maior ativo que a gente precisa investir é a nossa mente. Porque, como eu disse, ele cita aquele livro Pense e Enriqueça, é a nossa mente, é a forma como a gente pensa que vai nos levar à riqueza, que vai nos fazer enriquecer. E não o sacrifício do nosso tempo, da nossa liberdade para trabalhar ainda mais. Então ele fala, o primeiro ativo que a gente tem que investir é a nossa mente. E a gente cai novamente lá na quarta lição, quando ele fala, comece cedo. Porque é pensando que a gente vai conseguir entender esse jogo, né, que ele chama as finanças como um jogo, para poder obter a segurança, para poder obter a riqueza. A sétima lição do livro, ele fala, não trabalhe pelo dinheiro e faça o dinheiro trabalhar para você. Foi o que eu disse anteriormente. A gente não pode apenas ter um emprego para trabalhar, para poder receber o dinheiro e apenas por isso. A gente tem que também usar o dinheiro que a gente ganha, aprender a usar aquilo que a gente ganha também para poder pôr, para trabalhar para a gente. Parte daquilo que a gente ganha também deve trabalhar para a gente, que é quando ele fala, faça o dinheiro trabalhar para você. A oitava lição é não acreditar em crenças limitantes. Ele fala que essa questão também de que algumas pessoas falam, a riqueza só traz coisas ruins, os ricos são gananciosos. Inclusive ele fala que às vezes as pessoas pobres têm atitudes mais gananciosas do que os ricos. Porque ele fala, Dinheiro sacrificar não os... traz felicidade. Exatamente. Ele fala, sacrificar o seu tempo, sua liberdade. Né? A gente tem exemplos de pessoas que perdem até relações de amizade, de namoro, família, por causa do tempo que está sacrificando pelo dinheiro. E ele fala, isso é uma atitude gananciosa. Agora, pensar, investir para poder obter riqueza e segurança não é uma atitude gananciosa. Então ele fala, esses pensamentos são pensamentos limitantes e a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos. Outro exemplo que ele cita, o pai pobre sempre incentivou ele a estudar muito para poder ter um bom emprego em uma boa empresa. O pai rico falava, estude muito e compre uma boa empresa. Então ele fala, esses pensamentos são tipos de pensamentos que te
levam essa busca para poder pensar, para conhecer esse jogo e obter essa segurança, essa riqueza que a gente tanto procura. Então ele fala que um dos caminhos também é não dar ouvido e voz a esses pensamentos limitantes. A nona lição é entender a diferença entre ser pobre e estar rico. Ele fala que ser pobre é uma coisa eterna, porque está condicionado ao nosso comportamento. Perdão, ser pobre e estar rico não. Ser pobre e estar quebrado. Ser pobre é uma coisa eterna que está condicionada ao nosso comportamento. E estar quebrado é um momento que todo mundo passa, ele fala, até mesmo os ricos. E a gente precisa entender a diferença entre isso. Porque quando você está quebrado, é um momento em que você tem que rever essa questão da sua inteligência financeira, buscar apurá-la ainda mais e conseguir se reerguer. Agora, se você considerar quando você está quebrado que você é pobre e ficar naquilo ali, você não vai mudar de lugar. Você vai estar obtendo comportamentos de pobre, vai estar se limitando à situação que você se encontra, você não vai estar buscando apurar a sua inteligência financeira e a recuperar aquilo que você perdeu, que são coisas do jogo que ele fala. Então ele também traz como uma das lições que é importante entender a diferença entre ser pobre e estar quebrado. A 10ª lição é entender que existem 4 pessoas. E ele até representa isso na forma de um diagrama. Ele fala as pessoas que estão do lado esquerdo e as pessoas que estão do lado direito. Do lado esquerdo ele coloca os empregados e os autônomos. E ele fala que essas pessoas, elas estão trabalhando e a renda delas aumenta linearmente em relação à receita de hora trabalhada. Do lado direito estão os empreendedores e investidores, que necessariamente não deixam de ser empregados ou autônomos, mas são pessoas que usam a sua renda para serem empreendedores e investidores além de empregados e autônomos. E essas pessoas, elas têm, além da renda por hora trabalhada, também um aumento residual da renda ativa e passiva delas. E ele fala até que existe mobilidade entre o quadrante e outro. E essa mobilidade é o que está relacionado com a primeira lição, o sair da corrida dos ratos. Você pode deixar de ser esse apenas empregado e autônomo que vive limitado ao que ganha para se tornar um empreendedor e um investidor. Então, assim, são essas as 10 principais lições que o livro traz. Maravilha. Sobre críticas que eu teria a fazer ao livro, assim, tanto críticas construtivas e críticas também, não diria destrutivas, mas críticas daquilo que eu achei que o autor talvez errou ou negligenciou. Primeiro, eu achei o livro muito interessante, ele tem um conteúdo muito interessante. Como eu disse, a gente às vezes fica naquela coisa, né? Eu não estou trabalhando por dinheiro, dinheiro não traz felicidade, mas no fundo a gente sempre tem o desejo de ter essa segurança financeira. Ou todo mundo gostaria de ficar rico, ganhar na loteria, né? Inclusive ele até fala que ganhar na loteria é uma riqueza muito instantânea. E a riqueza segura é aquela que a gente obtém por meio desses processos. Por isso que ele fala que a riqueza você perde e ganha a todo tempo. O livro também tem uma linguagem muito fácil, né? Por ser um best-seller, ele tem uma linguagem mais próxima do popular, então ele é de fácil compreensão. Achei ele muito didático. Diria também que ele é educativo e reflexivo, mais reflexivo do que educativo. E eu também teria críticas a fazer em relação a alguns momentos. Eu acho que o autor simplifica algumas coisas nessa questão de se tornar rico, né? Porque, como eu disse, quando a gente pensa em classe pobre, classe miserável, é muito difícil você, por exemplo, pensar na existência dessa mobilidade trazida na 10ª lição, porque essa classe é uma classe que está muito limitada aos levantes sociais que condicionam ela, né? As pessoas têm rendas muito limitadas, as condições de acesso à educação, a essa informação, são difíceis para ter o básico. Imagina essa educação financeira que ele fala. Então, assim, em alguns momentos eu acho que ele simplificou algumas coisas. E também Eu quando ele acho fala do também, medo. Vinícius, pegando um gancho com isso que você acabou de falar, eu acho também que ele trata de uma realidade muito norte-americana. Sim, Porque se exatamente. a gente parar para pensar a questão do mercado de ações, que você falou que lá é estimulante e tal, o perfil do brasileiro tende a ser mais conservador, né? A não investir tanto Uhum. nisso, né? Eu acho que um pouco disso que você está falando, essa falta de oportunidades, né, se reflete até no próprio Brasil, né, que isso é mais grave do que
foi na época da escrita do livro, nos anos 90. Pessoal, Sim. enquanto o Vinícius está falando, podem participar, podem perguntar. Quem já leu o livro pode fazer um depoimento, trazer algum debate à tona. Fiquem à vontade, tá? A sala é de vocês também. Pode continuar. Eu só fiz esse comentário que eu achei interessante. Aham. Não, é muito importante esse comentário que você fez, porque é exatamente o que eu pensei. Eu também pensei isso. Ele fez isso muito voltado no contexto da sociedade norte-americana. Porque, igual, se você pensa nessa questão da mobilidade, em sociedades como na Índia, onde ainda existe sociedade por castas, ou alguns países do Oriente ou da África que ainda há sociedades É por inaplicável. estamentos, exatamente, é inaplicável essa ideia que ele traz, porque não há essa mobilidade. E até mesmo em sociedades como a nossa, a sociedade brasileira. Pense em alguém que vive do salário mínimo, onde o salário é quase todo para pagar o supermercado e a farmácia. Então, assim, como que você vai tirar esse dinheiro para poder investir? Eu Para achei fazer assim, um para essa curso de questão, educação financeira, para comprar um livro, como que você vai ter tempo para ir numa biblioteca, para ler esse tipo de obra, exatamente. né? Então, Então, assim, por isso que eu disse até que o livro ele é uma crítica muito maior à classe média, porque é uma classe que está ali com a renda maior, mas que não é nem rica, mas também não é pobre, e não para a classe pobre. Então, assim, eu acho que ele simplificou um pouco nessas questões. E até quando ele fala do medo também. Porque eu penso assim, o medo não é uma coisa tão simples das pessoas lidarem, né? Então, assim, quando ele fala abandone o medo, busque a educação financeira e se arrisque, eu acho que é meio difícil a gente pensar nesse abandonar o medo, deixar o medo e se arriscar financeiramente. Então, Mas você assim, sabe, essa, Vinícius, assim, mas é interessante isso, porque essa crítica aí, quando se trata da classe pobre, realmente é um risco muito grande. Mas como a própria uhum, Elô Soares está colocando ali, ó, ele critica mais a classe média do que a classe pobre, justamente porque a classe média não busca essas melhoras, né? Isso combina perfeitamente com o que você está dizendo. Obrigado pela participação, exatamente. Elô. Pode continuar. Eu, Então, eu te interrompo assim, é, como Elô se interromper mesmo. sim, e eu até diria também que essa leitura ela é um pouco desafiadora para algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho assim, não me considero uma pessoa com uma posição política totalmente formada, mas eu tenho uma posição, uma adesão maior a ideais esquerdistas. Então, assim, pegar um conteúdo desse, mais voltado para um capitalismo e tudo mais, igual quando a gente trata dessa questão de mobilidade social, é um pouco desafiador, porque em alguns momentos do livro a gente começa a ler e pensa assim, o que o autor vai falar sobre isso, né? Será que ele vai negligenciar alguma coisa aqui séria? Porque a gente sabe que isso acontece. Algumas pessoas têm umas interpretações um pouco errôneas sobre essa questão da mobilidade social. Não é tão fácil como parece. Mas o livro, ele não é, assim, ofensivo em relação a isso. Eu acho que ele simplificou um pouco, mas em momento algum ele também vem assim para poder negligenciar essas questões. E é por isso que eu digo que ele é um pouco desafiador para alguém que tem um posicionamento igual ao meu. Eu até busquei a ler o livro exatamente porque eu queria conhecer os dois lados da moeda, digamos assim, né? Porque eu penso assim, antes da gente opinar, criticar, concordar ou discordar de alguma coisa, a gente precisa conhecer ambos os lados. Com Então, assim, eu certeza. aproveitei o momento de quarentena, eu falei assim, vou conhecer um pouco desse mundo capitalista, dessa visão capitalista. E foi um bom começo, porque ele tem uma linguagem fácil, né? Antes de pegar lendo ali um livro teórico, sei lá, de John Locke, Adam Smith, para entender o liberalismo, o capitalismo econômico. Então, assim, ele é um primeiro passo para quem também tem algum objetivo como o meu, e ele é desafiador para algumas pessoas dar prosseguimento à leitura. Inclusive, o próprio autor no final do livro ele fala: se você chegou até aqui, parabéns, você usou sua inteligência e não sua ignorância, Legal. porque ele tem esse conteúdo assim bem, ele trata de verdades, né? Ele trata de coisas que são realidades e até realidades que a gente tem dificuldade de admitir, né? Uhum. Igual essa questão de buscar por melhores financeiros. Algumas pessoas acham que estão buscando, sacrificando mais o tempo e trabalhando mais, mas não estão e não admitem isso. Então, assim, ele é bem desafiador não só para quem tem uma posição como a minha, mas até mesmo para pessoas que têm posição capitalista e que estão usando o capitalismo de forma errada, digamos assim. É verdade. A Elô Soares,
pegando um gancho sobre a sua crítica em relação a simplificar demais as coisas, ela deu uma contribuição, Elô parece que leu bem o livro também. O autor diz que o investimento é conhecimento agregado à oportunidade. Por isso, Robert fala, estude, pois quando surgir uma oportunidade, você estará preparado. A questão é que no Brasil, as oportunidades não surgem tanto como surgiam nos Estados Unidos, especialmente na década de 90, né? Sim, exatamente. Ela até fez outra Pode contribuição. ler, lê para nós. Ele exemplifica o ano de 96 ou 97. Seu amigo pessimista disse que a gasolina iria aumentar. Robert, sabendo disso, viu uma oportunidade e investiu em uma empresa de petróleo. Suas ações passaram de 65. Exatamente. Tem um episódio da história em que ele cita essa questão de uma crise financeira e que o amigo fala sobre a questão da gasolina, e isso está ligado àquela questão dos pensamentos limitantes, né? Que ele pensou, a gasolina vai, como ela disse aqui, iriam reduzir os preços. Então ele aproveitou a situação para poder investir e acabou ganhando. Ele até aponta isso aí como mais um exemplo de ativos. Você aproveitar um momento em que parece que a empresa está falindo, investir nela e nem sempre você vai ter perda com isso. É um exemplo de ativos e ele até cita nisso aí na parte da Bolsa de Valores. Heloísa Lousada, ela é sua colega de turma, Heloísa Lousada? Oi? É, minha colega de turma. Ela está aí prestigiando. Imaginei que ela faz meio ambiente. Ela fez um comentário bem legal ali, ó. Aqui no Brasil não temos essa cultura de educação financeira. As pessoas não têm noção dos recursos que existem. Verdade. Exatamente. Mais uma crítica, né, que eu diria que se super procede, que é difícil ver essa realidade do livro tão apropriada aqui para o nosso país. Mais algum comentário, pessoal? Vinícius, você pode continuar. Bom, como você trouxe já na divulgação, né, eu recomendaria esse livro para pessoas que fazem o curso de administração ou para qualquer pessoa que queira já ter contato com essa educação financeira. É um bom passo, né, um primeiro passo, porque tem uma linguagem fácil, entendível, e ele traz conteúdos muito interessantes. Inclusive, como o próprio autor fala, que muitos cursos da área financeira, de administração e contabilidade, ainda não trazem. Então, assim, é um livro recomendado para essa área, mas para qualquer pessoa que tenha interesse em obter esse conhecimento, e é uma leitura super válida e muito interessante. Ele tem uma história muito legal, e para poder concluir no desfecho do livro, como eu disse, quando ele fala do pai rico e pai pobre, onde os dois eram bem antagônicos, né? Um tinha uma visão mais limitada as questões de trabalhar para obter melhores empregos e salários, o outro no investir. Ele cita até que o pai pobre era um pai socialista, o pai rico era um pai capitalista. E por crescer nesses dois meios ali opostos, ele não enalteceu e desprezou um para poder enaltecer o outro, ou vice-versa. Na verdade, ele usa as duas coisas em seu favor. Eu diria até que a obra Pai Rico e Pai Pobre seria um exemplo desse uso que ele fez das duas ideias, dos dois pais, porque ele traz aqui um conteúdo que ele aprendeu com o pai rico, que é sobre o mercado financeiro, por meio de um material didático, um material educativo, que era algo que o pai dele sempre fez na vida. E ele hoje se considera alguém apaixonado pela educação e leva as pessoas a essa educação financeira. Então eu diria que a obra Pai Rico e Pai Pobre é o exemplo de como ele conseguiu usar a ideia dos dois pais e a oposição que existia entre eles. Eu achei isso bem interessante também na obra. Também achei muito legal. Talvez não exista qual que seja o mais certo, né? Mas como você falou, o pai pobre, que tem um cunho socialista, talvez combine com uma realidade socialista e não com o mundo capitalista que a gente vive. Sim, exatamente. É isso aí. Vinícius, já está encerrando já ou tem mais algum comentário a fazer? Já, não, da minha parte já encerrei. O que eu tinha para poder compartilhar era isso mesmo. Em nome do IFES Campus Colatina, a gente agradece a participação.